Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma Segunda Esportiva. Muito obrigado pela audiência aqui na TV Jornal. Muito obrigado a você também que nos acompanha pelas páginas da Gazeta de Limeira. A partir de agora, muita informação, debate, opinião. E hoje recebendo uma personalidade, né, uma ilustre personalidade do nosso programa, o técnico João Valim, técnico da Internacional, que vai quebrando um recorde atrás do outro na Inter. Vamos falar mais uma vez sobre essa campanha que a veterana faz na Série A2 do Campeonato Paulista, também na Copa do Brasil, jogo importante nesse meio de semana contra a Ponte Preta lá em Campinas. Aliás, é a enquete de hoje. Quem passa? Ponte ou Inter? Inter ou Ponte Preta? Você pode votar a partir de agora. Muitos prêmios na nossa enquete a partir de... Você já tem o telefone, eu sei, 3404-5655-5650-5659. Quem é que passa? Internacional ou Ponte Preta, jogo válido pela Copa do Brasil. Como a gente sempre faz, quando temos aqui um convidado especial, a gente inverte aqui o comando, mas hoje não. Hoje a personalidade merece todo o destaque logo no começo do programa, até porque é uma palavra e uma tossida. Hoje vai ser um negócio, parece aquele jornal, tinha um jornal, acho que era da Record, se não me engano, chamava Jornal da Tosse. Lembra disso, César? É porque o pessoal de mais idade... eu acho que era. O pessoal, né, de mais idade fala Jornal da Tosse. Tossia o tempo inteiro no programa. Então hoje vai ser a Segunda Esportiva da Tosse e eu estou solidário com o João Valim também. Vou dar minhas tossidas aqui no meio do programa. Edmar, por favor, o seu destaque é a apresentação do nosso ilustre convidado, João Mourinho. Ô, João Mourinho. O João Mourinho está fazendo sucesso, né? E não é de hoje. Boa noite, doutor. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Tanto que na vinda para cá, ele falou para mim, pô, essa história de João Mourinho, pô, eu tô em Carlópolis tomando um café, vieram o João Mourinho, tá pegando. Mas olha, eu sou correto e quem deu esse apelido foi o Naldo Dias. Eu só dou prosseguimento, mas o primeiro que chamou o João Valim de João Mourinho foi o Naldo Dias. Então o pai da criança é o nosso pitbull. Tá certo. Ô, doutor, antes de falar da Inter, falar do Campeonato Gaúcho, né? Até porque o Grêmio é em último lugar. Você vai falar dessa camisa também, né? Por que eu tô com essa camisa? É uma homenagem ao técnico Paulo Roberto dos Santos. É a camisa do São Bento. O São Bento que no meio de semana acabou ganhando do Corinthians por 1-0 em pleno Itaquerão. Gol do João Paulo, zagueiro que foi revelado aqui na Internacional. Jogou o Campeonato Paulista Sub-20 em 2003, foi campeão. Jogou a Série A2 de 2004 pela Inter, foi campeão. Depois passou pelo Rio Claro, o João Valim conhece bastante o João Paulo. E na coletiva de imprensa citaram para o Paulo Roberto Luxemburgo do interior. Esse apelido fui eu que dei para ele. Lá nos tempos de Rio Claro, quando ele conquistou 6 acessos seguidos, ele usava um terno, usava gravata e ele era o mesmo estilo do Vanderlei Luxemburgo. Eu apelidei Luxemburgo do interior e pegou. E onde ele vai hoje, todo mundo chama disso. E na coletiva de imprensa no Itaquerão, ele fez questão de falar meu nome. E eu fiquei muito feliz. Então, em homenagem ao Paulo Roberto, estou de São Bento de Sorocaba hoje. Doutor, sobre o Grêmio, né? O Campeonato Gaúcho tem 12 times e o Grêmio está em último lugar. Veja bem, o Grêmio perdeu o Campeonato Brasileiro por poupar jogadores para a Libertadores. Perdeu a Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Cruzeiro, visando a Libertadores. Deu certo porque ele ganhou esta competição sul-americana importantíssima que lhe deu o direito de jogar o Mundial de Clubes e depois perdeu para o Real Madrid. Só que no Campeonato Gaúcho, o Renato Gaúcho está com problemas, né? O Grêmio não consegue vencer. Está em último lugar, 4 pontos, na zona do rebaixamento, tomou 15 gols em 7 jogos. Aquela defesa intocável, né, com Pedro, Jeromel e Kahneman, essa defesa precisa ser consertada, senão o Grêmio, imagine só, cair para a Série B do Gauchão. No sábado, à noite, eu assisti Veranópolis e Grêmio, foi 2-1 para o Veranópolis, eu explico por que eu assisti esse jogo. Eu ia perguntar. Porque o lateral direito é o Vinícius Bove, meu grande amigo limeirense, jogou o Campeonato Amador, foi treinado pelo Lucha, aqui o nosso Roberto Martins, no Santa Cruz, no Carneiro, e arrebentou. Grande Vinícius Bove, que entortou o Marcelo Oliveira, lateral esquerdo do Grêmio. Doutor, sobre a Inter, é o jogo mais importante dos últimos anos da história da Internacional, esse confronto contra a Ponte Preta. E curiosamente, os dois times vivem jejuns. Eu explico por quê, daqui a pouco ele vai entortar o bigode, o Valim. A Ponte Preta, doutor, ela não ganha em casa 6 meses. 6 meses sem uma vitória no Moisés Lucarelli. Neste ano foram 2 derrotas, perdeu para o Santos e para o Linense, e 2 empates. Empatou com o Novo Horizontino e empatou com o Palmeiras. E no último jogo do Brasileiro, perdeu a partida para o Vitória e acabou sendo, a Ponte Preta sendo rebaixada para a Série B. E a Inter, ela não vence há 4 meses fora de casa. A Inter está muito bem, mas a última vitória da Inter como visitante foi em Lins. Aquela vitória por 2-1 diante do Linense.
que depois a Inter jogou o jogo da volta, que empatou e avançou para as semifinais, pegou 15, lá em Piracicaba perdeu, pegou a Ferroviária, em Araraquara empatou. E neste ano foram 2 empates, contra o Penapolense, contra o Batatais, e 2 derrotas, para o 15 e para o Votuporanguense. Então é um jejum dos 2 times. E como eu destaquei domingo na Gazeta, né, 24 vezes a Inter jogou no Moisés Lucarelli e só ganhou 2. Em 79, 1-0 gol do Eloy pelo Paulistão, e 85, 3-1 para a Inter. O saudoso José Carlos Fessina era o técnico da Inter, 3-1 para o Leão. E o Leão que nos últimos 7 jogos no Moisés Lucarelli perdeu 7. Eu comentava com o Valim na vinda para cá. Se ele conseguir tirar a Ponte Preta, vai ter que ter um busto pro Valim lá no Limeirão. Ele falou, olha, se eu começar a passar de fase, eu vou comprar o Limeirão inteiro. Tomara que ele consiga obter êxito. O time da Ponte é um time novo, bem diferente daquele que disputou o Brasileirão. E eu acho que, pensando nesse aspecto, o entrosamento da Inter pode fazer a diferença neste confronto. Muito bem, João Mourinho. Seja bem-vindo ao nosso programa. João Valim, técnico da Inter. Que honra tê-lo aqui para o nosso bate-papo, também para falar com o torcedor da Internacional, empolgado com essa campanha maravilhosa na Série A2. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra minha, estar aqui com vocês, nesse bate-papo. E à disposição de vocês aí para a gente levar um papo bom aqui a respeito da trajetória da Inter, principalmente dos próximos jogos aí. Perfeito. E esses números do Edmar, só para variar, né? Direto. Ele ganhou o apelido de exterminador de tabus, né? Todo jogo tem um tabu. Tá certo, é isso aí. Vamos aos destaques então, girar todo mundo aí, todos participam das perguntas. Roberto, boa noite. Boa noite, Beto, boa noite a todos os nossos telespectadores, companheiros, ao nosso convidado, João Valim, que lá em Carlópolis, né, vai ser conhecido que está ganhando igual o João Mourinho também. Então pode começar a subir os apartamentos aí, que está comprando um apartamento por mês. Só a conta bancária é diferente. Né? Mas você falou que tinha, cada jogo é um tabu, mas aqui da Ponte Preta são 2 tabus, para você escolher qual você vai querer, né? Uma que a Internacional não ganha e outra que a Ponte, né? É verdade. Então precisa ver qual que você vai escolher. De preferência de ganhar tabu. Fora, né? Exatamente. Beto, meu destaque é com relação aos treinadores que começaram as conversas. O próprio Edmar já disse do Renato Gaúcho lá no Sul, que não está fazendo uma boa campanha. Palmeiras começou aquele zum lá nos bastidores por 2 empates, né? Porque acha que o time que o Palmeiras tem já era para ter engrenado, e o Palmeiras acabou empatando, não da Ponte Preta, mas o 2-2 dentro do Allianz Parque. Começaram-se os primeiros bochichos com relação ao trabalho do Roger. Mas o pior de todos, né, é o Dorival. O Dorival que não era consenso no início da temporada, que é o pior de tudo, né? Ele estava lá porque o São Paulo não encontrou outro treinador, essa pura verdade. Então ele já entrou com 50% lá, com o pé fora, né? E com a derrota de ontem, culminou aí com uma série de torcedores, alguns torcedores fazendo as críticas, e os próprios conselheiros. Uma boa parte, aí, mais de 50% dos conselheiros, já questionando o trabalho do Dorival Júnior. Então, o futebol brasileiro, para os treinadores, é bastante difícil, né? E aí está aí a situação do Aliás, eu estava ouvindo um pouquinho antes do jogo ontem, a animosidade da torcida do São Paulo era tamanha ontem, que a torcida começou a vaiar a garotada, que os mascotes que foram lá junto com os jogadores, fazer alguma coisa. Antes dos jogadores entrar, a torcida de São Paulo já estava pegando no pé, violentamente. Já mostra que o Dorival, né, já vem com problemas. O Dorival iniciou a temporada com problemas, o São Paulo não conseguiu um treinador, por isso que o manteve. E já é sabido por uma boa parte da torcida, o Corinthians acabou trazendo o Ralf, que me impressionou aí, pelo meio de campo que o São Paulo, que o Corinthians está montando, com o Ralf e Gabriel. Para mim, são os 2 melhores. Se o Ralf vier da forma que ele foi embora do Corinthians, para mim... Não, eu discordo assim, frontalmente, porque a sua opinião, sempre no que se refere a volante, ela é viciada. Você adora um volante, né? Mas para mim, o ponto de referência de uma equipe é o volante, principalmente na série que
que a Internacional está, eu teria 2, 3 zagueiros e 5, 6 volantes. Posso não interrompê-lo, já interrompendo? Em cima do que você está dizendo, João Valim, no último jogo contra o Oeste, ele terminou o jogo com 4 volantes. Marquinhos, Teco, colocou o Luiz Roberto e o Ricardinho. Ele é adepto também ao volante, ele gosta de fechar a casinha. E o Roberto Martins, que é técnico... O Palmeiras tinha uma grande equipe, tinha Rivaldo, Djalminha, Miller, tal. Mas quem que levava a bola para esse cara? Tinha o cabeção do Amaral, que era o Mazinho, o Mazinho e o César Sampaio. Sim. Levava a bola até o meio de campo e falou, aqui agora você faz a tua parte. Então, se você não tiver um volante hoje que sai por jogo, eu analiso as equipes assim, quando o treinador não consegue manter a mesma dupla de zagueiro, o problema está no volante, porque quem tem que tomar o cartão é o volante, não o zagueiro. O volante tem que tomar lá, matar a jogada lá na frente, não o zagueiro aqui. Então, não disputou porque está com o terceiro cartão. O outro não jogou porque está... O problema não é do zagueiro, o problema está lá no volante. Então, para mim, eu acho primordial. E o Corinthians aí com essa dupla Ralf e Gabriel são 2 mordedores. Eu acho que vai subir muito o futebol do Jadson nesse meio. E se é que o Ralf vai voltar, que eu acredito, porque é um bom jogador, nunca ouvi falar absolutamente nada dele fora de campo. Então, eu acho que ele vai voltar com a mesma vontade que ele tinha quando jogou no Corinthians. Que o Corinthians acabou também de trazer agora o Marlon da Ponte Preta, que é um zagueiro aí, mas esse acho que é um pouco mais para o futuro, né? Mas está aí os destaques. Muito bem. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho do Ralf. O técnico João Valim conhece bem aí a carreira? Conheço. Ele começou comigo. Nós subimos eles do sub-20 para o profissional, na época, de Taboão. Inclusive o Sidão, goleiro do São Paulo, também fazia parte dessa equipe. E fomos campeões, né? Com o Taboão da Serra na época. Em cima do Velo? Não, foi em cima do Itararé. Eu tinha montado o Itararé, as 2 equipes subiram e as 2 equipes que chegaram. Taboão campeão, Itararé vice. E naquela época era mais de 40 equipes. Foi na Bezinha. Foi na Bezinha. Era muito time. E depois o Taboão foi campeão em cima do Velo, mas acho que era outra divisão. Foi aqui em 2010. Isso. E era assim, era 5 fases. Cada fase era um campeonato, porque eram outras equipes. Você ia passando de fase, até chegar na final, era 5 campeonatos. Era mais difícil que hoje. O Edmar falou do número de 74% de aproveitamento. Lá no Taboão você tinha esse aproveitamento, porque o campo do Taboão, olha, eu não conheço 2, viu? O campo ruim, viu? Aquele tempo era bom porque tinha uma parceria com o São Paulo, na época, e a categoria de base do São Paulo jogava no campo do Taboão. Você colocou Silva lá? Com o Silva, na época do Silva, do Varlindo, daquela turma da base do São Paulo, Pita. O próprio Milton Cruz era sub-20 na época. E naquela época, o gramado era um tapete. Você não podia usar o gramado para nada, só para jogo. Então era um tapete. Hoje é grama sintética. Né? Milton Cruz era sub-20? Era o treinador do sub-20. Era treinador. Estava imaginando. Faz tempo. Sim. E nós conseguimos ser campeão com o Ralf, subimos o Ralf. E ele já possuía essas características de ser um bom marcador? Já. Sempre foi bom. Inclusive, na época tinha 3 atletas que saíram dali, foram para o São Paulo, na categoria de base, e depois o Sidão, o Ralf, e depois saíram. Aí no final, hoje o Sidão voltou para o São Paulo e o Ralf foi para o Corinthians, depois de toda essa trajetória. Perfeito. Muito bem. Hora e vez dele, que está com um penteado novo, estreando nessa segunda-feira aqui na Segunda Esportiva. Lembrando a pergunta de hoje aqui na Segunda Esportiva. Quem segue na Copa do Brasil, Inter ou Ponte Preta? Internacional Ponte Preta, dê a sua opinião, palpite aí, concorra a vários prêmios no final do programa, o sorteio. Tá bonito, né, João? Você tá bonito. Obrigado, Vou dizer uma coisa para você. São seus olhos. Não, é verdade, você tá parecendo um pezinho de bucho. Que isso? Sabe buchinho? Buchinho. Você não conhece o buchinho? Não. Eu vou falar para você. Não, senão ele vai ficar ofendido. Eu tenho que falar. Não, eu vou até pedir para o César Roberto falar. César, boa noite, César. Não, calma, não estou ofendendo, não. Pera um pouquinho. O seu cabelo está com um corte parecido a um buchinho.
Buchinho. Sério que você não conhece buchinho? Não. Tá bom. César Conheço Roberto, boa noite, César. bucho, Por favor, César. tipo dobradinha. Explica. Não, Boa noite. Não é comida, não. Boa noite, É Beto. uma planta. Boa noite aos amigos de casa, boa noite ao João Valim e aos companheiros. Por favor, me tire fora dessa. Então eu vou ter que pedir pro Denis, então. Porque amanhã sobra. Amanhã Denis, me diga sobra. uma coisa, Denis. Por que o cabelo do João Valdir tá com corte de buchinho, o Denis? Doutor, boa noite ao senhor, boa noite aos amigos, ao João, para quem está em casa, mas vou me solidarizar com o César, que amanhã na Agora rádio eu quem vou ficar vai mal ouvir por vários e vários minutos somos nós. Então, Roberto, não por favor, quero então, saber. você que é um grande amigo do João Valdir, o que é um buchinho? Explica pro João Valdir. Buchinho é aquela planta rasteira que dá no jardim, mais ou menos desse tamanho, e ela é bem cortada. Ela Parece uma bolinha, ela é bem tipo uma formatada. É. Tá bem cortadinho o seu cabelo. Aquela bolinha bem formatada. Então não vamos tomar como ofensa, não. Não, Mas eu não pensei é. que fosse Não, é que ela tá bem dobradinha. cortadinha. Não. Ela fica feia quando ela tá tudo mal cuidada, mal cortada. Mas geralmente ela cresce de uma forma que ela Você fica nunca bem. ouviu falar de um filme que chama Edward, Mãos de Tesoura? Sim, Você ouviu falar? já Lembra que ele fazia aqueles eu já negocinhos? assisti o filme. É aquilo lá, o buchinho só que é um buchinho anão. É um buchinho, é um buchinho porque é pequenininho, você vai cortando e fica uma bolinha assim, parece uma bolinha de futebol. Entendi. Mas tá bonito, tá tudo bonito. Eu tô elogiando, tá vendo? Muito obrigado. Ufa, sai Mas é que bem o demais. meu- Vamos, fala a verdade, senão eu ia ficar ofendido, né, professor? Não, mas o meu cabeleireiro sabe das coisas. Capricha. É que o César falou do seu cabelo, se não me engano, no programa de sexta-feira, né, César? Você falou lá na rádio. Não, ele só falou que eu tinha cortado. Deixa eu observar o cabelo do João. Antes de mais nada, um abraço a todos de casa. Boa noite, um abraço, seja bem-vindo sempre. João Valim, um prazer em tê-lo conosco aqui mais uma vez. Igualmente. E você está acontecendo, né? Tem que tirar o chapéu, que o trabalho de você, ou seu trabalho, juntamente com a sua equipe, realmente tem que dar uma palmatória. Parabéns. Obrigado. Não é para qualquer um, não. Você não está com um super time na mão, mas você sabe montar, você sabe como é que faz omelete. Essa é a verdade. Se dá os ovos, você vira bem, né? Obrigado pela... Parabéns. Beto, como destaque inicial, bom, todo mundo sabe que o Corinthians está jogando, começou às 20 horas, né? No campo da Ponte Preta contra o Red Bull. E está lá tentando arrancar pelo menos um resultado positivo, que já tropeçou 2 vezes seguidas. Na verdade, 0-0 por enquanto. E já está no final do tempo. E como segundo destaque, o Jair Ventura disse que o Gabigol, o Gabriel, que é o menino do Denis aí, segundo o Edmar, é o que salvou o técnico, elogiou bastante também o Jean Mota. E disse ele gostaria de ter 2 de cada um deles. Nada mais justo, porque realmente 3 partidas o Gabigol já fez os 3 gols na volta dele. E eu disse na oportunidade, junto com o Denis, de que ele voltaria ao time do Santos e ia dar certo. E como está dando? Ele deu uma declaração dizendo o seguinte: lá fora, não me deixavam jogar. Não era alimentado. Não era, eu tinha que buscar o jogo lá atrás, vir com a bola dominada e tentar fazer alguma coisa sozinho. Então fica complicado. Então ele estava preferindo até ficar em banco. Ficar no banco dava mais resultado. Como voltou para o Brasil e o Santos, agora o Jair Ventura está dando a liberdade para ele fazer o que gosta, ele está fazendo gol. Muito bem. E por enquanto extra-campo, né, Edmar? Nada assim. Não, ele tá bem, eu tô desabonador, sentindo né? ele bem, viu? É. Eu tô sentindo ele bem. Eu não achava que ele fosse virar dessa forma, se bem que eu não costumo analisar Campeonato Paulista. Eu quero ver o Campeonato Brasileiro. A mesma coisa que eu falo do Palmeiras. O Palmeiras está invicto, está ganhando de todo mundo, vem de 2 empates, mas a defesa do Palmeiras é ruim, na minha opinião. Eu quero, se o Palmeiras não contratar um zagueiro de porte, tipo um Balbuena, um Pedro Jeromel, o Palmeiras vai terminar o ano sem ganhar nada de novo. Se bem que o Paulista ele é muito favorito para ganhar. Ele está um pouquinho na frente dos outros. Mas eu analiso o Campeonato Brasileiro. E no Brasileirão eu vejo Flamengo e Cruzeiro um pouco à frente do que o Palmeiras. Quer emendar sua pergunta aqui para o nosso professor, então? Só dando um toque antes, Beto, e parabenizando já o João Valim e a todos nós, que hoje é dia do esportista. 19 de fevereiro, dia do esportista. Você se incluiu. Com certeza, eu faço parte de uma equipe de esporte. Sim, verdade. Né? Eu tinha esquecido. Tinha esquecido. Muito obrigado. E o João Valim, claro, leva aqui o abraço a todo mundo lá da Internacional, a todos os seus jogadores, porque hoje é dia do esportista de um modo geral. Parabéns, viu, João Valim, também por esse dia.
O João tá parecendo vereador hoje, né? Quando vai elogiar Não, mas alguém, vocês né? não sabem o que está Ele acontecendo. tá uns 12 minutos elogiando o João Valim, que eu vou dizer uma coisa que aqui. agora- Eu gosto do João Valim, de Não, um modo geral. beleza, todos nós admiramos De um o trabalho modo dele, geral, mas mas você tá passando eu o limite, admiro o trabalho dele, Beto. E desde que ele foi anunciado que viria para a Internacional, eu disse na oportunidade e repito, a Inter contratou realmente um cara que sabe das coisas. Haja vista os times que ele subiu. O João Valim, eu me lembro da imitação do João Vitor Fedato. Igualzinho. Era igualzinho, né, Edmar? Igualzinho. Ô, Tabu de novo, pô. Ei, João Um Vitor. abraço pra toda a equipe. abraço, Mas João o Vitor. Tabu não aguento Não mais. aguento mais Tabu, não aguento mais Tabu. Pergunta para o João Valim. Até aqui, pela Série A2, qual foi o time mais difícil que você teve? Qual o jogo mais complicado para vencer? Para vencer, eu acho que o último jogo em casa agora, o Oeste. 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 Por quê? Porque é uma equipe que estava fechada, jogando por uma bola, né? E nós não podíamos errar, porque eles têm qualidade, né? A gente sabia, pelo que a gente viu nos vídeos, o time deles, a equipe deles, sabia que um erro era fatal. E graças a Deus minha equipe soube suportar até o fim do jogo, sem errar. Principalmente nas coberturas, né? Nos trabalhos de transição defensiva, quando perdia uma bola, estava bem postada, então sem dar chance para eles jogarem. E eles vieram realmente, como a maioria das equipes vem aqui, fechada, jogando por uma bola. E foi o que aconteceu. E eles têm muita qualidade. A gente via que eles tinham qualidade. Poderíamos, uma bola errada, um passe errado no meio, por exemplo, poderia ocasionar, né, um gol deles. E o meu time soube neutralizar bem essa parte da partida, né, com eles. Então, eu acho que foi uma equipe que não é que deu trabalho, mas a gente teve que estudar bem, jogar com inteligência, né? E eles também. Tava um jogo, até muita gente estava falando, pô, esse jogo vai para 0-0. Vai para o final do jogo, esse jogo é 0-0. As duas equipes querendo, uma querendo errar, jogar por um erro, e nós querendo, né, como jogamos em casa, querendo fazer o dever de casa, né, procurando. E você tem que agredir o adversário, mas tem que saber também jogar com inteligência para não tomar um revés, né? E nesse sentido nós fomos bem, o jogo inteiro nós conseguimos neutralizar a equipe deles nesse sentido, na transição defensiva. E jogamos, né, tivemos algumas chances de gol, procuramos o gol, mas tinha que ter cautela. Porque numa bola errada, uma jogada errada, você podia sofrer. Então foi um jogo estudado. Por ser um jogo estudado, eu achei que foi o mais difícil. Muito bem, muito bem. Joãozinho, daqui a pouco você faz outra pergunta, então. Ok. Deixa eu chamar o Denis Suidedos. Aliás, falar em Denis Suidedos, amanhã estreia uma nova sessão na página de esportes da nossa Gazeta. Aliás, estreou uma sessão na edição de domingo, Fato e Versão. Uma sessão semanal sobre assuntos da atualidade. O primeiro entrevistado foi o professor Farid Zaine, o secretário da Cultura aqui do município, falando do Carnaval. E amanhã, né, Denis, uma nova sessão na página de esportes da Gazeta de Limeira. Denis. Boa noite, doutor. Boa noite para os amigos, para o João Valim mais uma vez, para quem está em casa. Verdade, a Gazeta já se preparando para o aniversário, vem se reformulando e é uma coluna com o nome Jogo Rápido, né? Hoje eu fui ao Pradão para acompanhar a representação do Independente, no momento que o Edmar bateu um papo com o Piá, até para adiantar já, para que o espectador possa amanhã procurar a Gazeta. E por que o Piá? Foi uma ideia do nosso redator-chefe, o Rafael Sereno, que pensou no jogo da Ponte Preta contra a Internacional. Como o Piá jogou nas duas equipes, o Edmar fez então essa matéria, esse jogo rápido, essa entrevista. É a matéria, até brinquei, né? Hoje com o senhor saindo da Gazeta. É para o cara que lê o jornal no banheiro. É uma coisa rápida para poder sair de casa bem informado. Então é bacana, legal. Amanhã quem pegar a Gazeta vai poder acompanhar o que acha o Piá sobre ter jogado na Ponte Preta e na Inter e o que ele pensa desse jogo. Porque o assunto é o jogo Inter e Ponte Preta.
Então, um especialista em Inter e Ponte Preta para falar sobre o assunto. Jogo rápido amanhã na Gazeta. Que, aliás, é o tema da nossa enquete de hoje. Quem é que segue na Copa do Brasil, Inter ou Ponte Preta? E ele fala o placar. Eu não vou dizer aqui. Ah, é? Mas no final do jogo rápido eu pergunto: Piá, o seu placar pro jogo. Não fique em cima do muro. Ele crava o placar. Ó, tá bom. Amanhã nas páginas da Gazeta, então. Vamos lá, Denis, com o seu destaque e a sua pergunta. Doutor, antes de falar do Independente, daqui a pouco as imagens da representação do Galo, né? Hoje é o dia do esportista, como disse o João Valdir, mas cenas lamentáveis no esporte aconteceram nesse final de semana, né? No Clássico Bavi, quase uma dezena de jogadores expulsos, pancadaria fora de campo, dentro de campo, e também no futebol sul-mato-grossense com o Operário Comercial. Sobrou até por um Gandula, uma cena triste, o jogador agredindo com veemência o Gandula, mas sim, bateu sem dó e sem piedade. Parecia MMA, né? Pior do que MMA, né? Porque MMA tem um juiz que aparta na hora que é para apartar. Ali não tem ninguém para fazer absolutamente nada. E é uma pena que a gente tem que acompanhar cenas como essas, né, doutor? Já acompanhamos tantas outras. Isso acontece, volta a acontecer. Hoje nós temos a facilidade da tecnologia. É muito fácil identificar quem fez a bagunça, tanto na arquibancada como dentro de campo. Mas a maioria é ouvida, depois liberada e cesta básica, serviços à comunidade, e amanhã estão aprontando de novo. Então o toque negativo aí são essas cenas que aconteceram lá na Bahia, no Bavi. Inclusive a federação, o árbitro divulgou a súmula, dá um livro. Tem que sentar e ler umas 2 horas para ver a súmula. Com a vitória pro Bahia de 3-0 e também no futebol sul-mato-grossense com o Operário Comercial, que foi uma vergonha. Muito bem. Quer emendar? E o Galo, depois ou antes? Depois. Então tá bom. O João Valim, doutor, como disse o João, né, já fez todos os elogios ao João, mas acho que o principal elogio é com relação ao tratamento do fio do bigode, né? Porque a gente sabe que o João já recebeu inúmeras propostas desde o Campeonato Paulista da Série 3. E por acreditar no projeto da Inter e também por ter dado a palavra de um projeto a médio e longo prazo, eu tenho certeza que ele já tenha recusado aí várias propostas para mudar de time, mudar de agremiação, mas não fez isso. Isso a gente tem que ressaltar. Valim, você falou da parceria do Taboão da Serra com o São Paulo e você participou de perto também de uma parceria do Corinthians com o Flamengo de Guarulhos. Por que é tão difícil fazer essas parcerias? Por exemplo, aqui em Limeira, toda vez que vai começar um projeto novo, por exemplo, antes de você assumir, muito se falava, por que a Inter não faz uma parceria com o Palmeiras? Tem 80 jogadores lá sem aproveitar. Vai no Corinthians, vai no São Paulo. Por que é difícil fazer essa parceria? Por que não dá certo? Olha, já houve algumas tentativas, né? Não agora, mas lá atrás, principalmente na época da Série 3, né? Que nós estávamos montando a equipe, houve sim uma tentativa. Com o Corinthians houve, mas o Corinthians ainda havia a parceria com o Flamengo de Guarulhos. Então aqueles atletas que não iam servir nem para o time de cima, nem para o sub-20, eles iam para o Flamengo de Guarulhos. Já era uma parceria já com contrato firmada. Então, para a gente trazer o resto, desculpa falar, o jeito de falar, mas os jogadores que não serviam nem para o Flamengo e nem para o Corinthians, para trazer para a Inter também não ia nos ajudar. Então, houve essa tentativa e não teve. Agora, houve alguns contatos com o Santos, eu lembro na época, com o Santos, com o próprio São Paulo, houve algum contato, mas não deu seguimento, parou ali. Eu acho que se tentasse conversar e fosse mais a fundo, quem sabe às vezes até conseguiria. Hoje não seria mais fácil, pelo momento que a Inter está vivendo? Poderia. Hoje eu acho que... Agora, como esse negócio de 26 atletas, está meio difícil de você inchar o seu time, o seu grupo, né? Então, eu acho que acabando a Série 2, eu acho que aí é bom pensar numa possibilidade dessa. Conseguir trazer que nem a Ponte mesmo, tem alguns jogadores emprestados, né, do próprio Corinthians, que não serve o Corinthians. Hoje nós estamos num patamar que pode ser que a gente consiga trazer alguns jogadores a nível de Série A1 para a Série A2, né? Na Série A3 já era um pouco mais difícil. Você tinha que pegar do sub-20 para o sub-23, que era o meu caso no Corinthians, né? Eu trabalhava com essa categoria, sub-23. Agora, para a Série A2, né, eu acho mais
que eu acho mais viável o Corinthians emprestar um jogador para a Série A2 para adquirir experiência, bagagem, amadurecimento futebolístico. Para uma Série A2 acho que é mais fácil, como você mesmo disse, Edmar. Muito bem, muito bem. Denis, vamos falar do Independente então agora, antes do Cezinha? Legal, doutor. Nós preparamos uma matéria amanhã também para as páginas da Gazeta com a lista completa dos jogadores que foram apresentados, ao todo 35 jogadores. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que a 4ª divisão do futebol paulista acontecerá com o Sub-23. Nós vemos aí as imagens, né, dos jogadores, as imagens do Fernando Carvalho, aí alguns diretores do Independente, ali o Lucas Moraes, o Felipe Ghiseline, os atletas que foram chegando aos poucos, né? O Piá também gesticulando, porque o Piá vai ser o gerente de futebol, ele que vai fazer o acesso aí, o triângulo entre diretoria, jogadores e comissão técnica, né? Mas o início mesmo para testes, doutor. 35 jogadores foram apresentados. E o Independente vai ter aí até o início da competição para apresentar à federação uma lista com 26 jogadores. Então muita gente vai chegar, muita gente vai sair. Os alojamentos foram limpos, foram renovados, a alimentação também já chegou. E esses 35 atletas já ficarão alojados para esse primeiro período de testes, né? O Galo que estreia na 4ª divisão do futebol paulista contra a Itapirense no dia 8 de abril, né? E a matéria completa sobre a representação do Independente, com entrevistas dos jogadores e também comissão técnica, na próxima semana, na próxima segunda-feira, a matéria completa. Ô, Denis, eu estou vendo imagens aí do gramado lá do Pradão, chegou um bocado aqui em Limeira nesse final de semana, né? No domingo principalmente, hoje também deu uma chuva forte. Como é que está o gramado, Denis? Doutor, o gramado do Pradão, eu vou usar uma expressão aqui, mas que não me entendam mal, mas o tipo de grama do Pradão é uma grama, parece que é podre. Por que parece que é podre? Porque quando você vai pisando consistentemente, ela vai manchando. É uma grama deliciosa para jogar. Parece um tapete, né? Mas ela não é resistente. Sim. Então, quando chove bastante assim, fica complicado. Ali onde os jogadores estão movimentando, dá para ver já. Ó. Dá para ver as manchas de barro, né? Inclusive, eles começaram aí, ó, nesse momento, ó, eles começaram o treinamento no meio de campo e pediram para que eles pudessem se locomover mais para a lateral para preservar o gramado. Mas tá bom, o gramado não foi utilizado nas férias, né? Descansou, a prefeitura passou lá, fez o corte, os arredores do Pradão também com o mato mais cortado, coisa que não aconteceu no início do ano. Então a casa está pronta para receber, agora daqui para frente é trabalho em 2 períodos para escolher esses 26 atletas. Então não tem mais aquela peladinha noturna, aquele negócio que rolava, né? Não tem. Não tem. A risada dele foi igual a do Roberto Carlos agora. Não tem mais aquelas peladinhas, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Não então, tem mais. Bom. Tá certo, João Valdir? Tá certo, eu acho que tem que poupar o gramado. E o momento é agora. O campeonato vai começar para valer, né, Beto? Perfeito. É muito bom. Tá bom, Denis, só? E com relação aos outros times, doutor, só um adendo, o amigo do Edmar também, o Tupanzinho, é o técnico do América, do Rio, do São José do Rio Preto. Agarrado com o Tupanzinho. São José do Rio Preto. O time não tem presidente, mas tem técnico, o Tupanzinho, ex-Corinthians. Olha lá. O Fernando Carvalho lembra da selfie do Sul com o Tupanzinho, doutor do céu. Naquela época, acho que estava começando o selfie, né? Estava começando, ninguém tinha essa ideia de tirar selfie, né? Normal. Não Só foi que ele normal, tira 435 mil selfies todo dia. Se morrer um jogador e Pindamonhangaba, o Edmar vai ter uma selfie com esse cara para postar no Face dele. Morreu meu amigo, irmão, parceiro. Aliás, ele já fez selfie aqui com o João Valinho? Já fez? Tá no Facebook. Já é a primeira coisa. Ele vai do João Mourinho tem uns 300 selfies mais ou menos aqui do João Mourinho. Que coisa absurda, César. Eu vou dizer uma coisa pra você, quem não conhece o Edmar... Aí ele chega na computador dele, tem uma pastinha lá, João Mourinho. Aí tem lá 235 fotos. Ele põe mais uma e vai assim. Vai alimentando. Uma que foi duro trazer esse homem para Inter, mas não foi uma dificuldade, rapaz. Mas deu certo. Tá sendo o pai da criança aí, né? Chupa, Paulinho McLaren. Aqui não. Obrigado, Beto. Mais uma vez, boa noite. Antes da minha pergunta para o técnico João Valim, 2 colocações em relação ao Campeonato Paulista. O São Bento, que o Edmar está com essa bonita camisa do azulão, da Manchester Paulista. Na quarta-feira passada, jogaram Corinthians e São Bento na Arena Itaquera.
1-0 para o São Bento. E nesse jogo, o que me chamou a atenção foi o lateral direito, camisa 2, o São Bento, Regis, que matou a pau. E hoje o São Paulo já sinalizou interesse em contratá-lo. Regis, lateral do São Bento Sorocaba. Aí, terminou o jogo, eu falei, eu quero ver qual é o próximo jogo do São Bento. Fiquei curioso. Fui na tabela e vi lá, São Bento e Botafogo em Sorocaba. Eu duvido que o São Bento ganhe do Botafogo. E não ganhou. Empatou ontem 0-0 em Sorocaba. Então, aquilo que eu sempre digo aqui, né? Contra o Corinthians, todo mundo rala. Todo mundo rala. Né? Um outro detalhe. Ontem, assistindo o Santos e São Paulo e Santos, um detalhe que me chamou a atenção do lado positivo. O Santos terminou o clássico ontem no Morumbi com 8 jogadores pertencentes às categorias de base do Santos. Eu acho isso muito importante. Campeonato Paulista é para isso mesmo. Assim todos os clubes fizessem o que o Santos está fazendo. João Valim, a minha pergunta para você. Tem que combinar isso com a torcida, né, César? Oi? Tem que combinar com a torcida. Isso, né? Sim, mas tem. Você não quer saber, ele quer ganhar. Se o Palmeiras fizer isso, tadinha da tia Leila, né? Não, e é simples. Se fosse ao contrário, 1-0 para o São Paulo, todo mundo hoje estaria falando também, com 8 jogadores da base, como é que o Santos vai vencer o São Paulo? Você viu o efeito? Não, tá certo. Méritos pro Jair. Tá certo. Pro Jair Ventura, técnico do Santos. Aliás, eu li uma mini entrevista do Jair hoje, César, onde foi perguntado para ele se já é comparável esse Santos com o Botafogo. Ele falou que não tem nada a ver, ele falou que o nível do Campeonato Paulista é muito diferente, evidentemente, do Campeonato Carioca. Mas o Beto, falando em nível de Paulista, eu tô gostando do Paulista esse ano. Tá com bons times. Ferroviária está com um time bem arrumado, o Botafogo de Ribeirão Preto está com um time bem arrumado, o próprio São Bento de Sorocaba com um time bem arrumado. E como é que você explica essa piada em termos de presença de público na maioria dos jogos? Cara, porque eu acho que o grande culpado disso, um pouco não, acho que o grande culpado é a imprensa. Porque a imprensa paulistana, a imprensa da capital, ela malha o Paulista todo dia, porque tem que acabar, porque só dá prejuízo, não leva nada a lugar nenhum. Eu acho que não é por aí. O João Valim sabe, o Roberto Martins sabe, o João Valdir também sabe, que o Campeonato Paulista já chegou a ser muito mais importante que o brasileiro. Sim. Tinha time que abria a mão da Libertadores aqui no Brasil para ganhar um Paulista. O Santos. O Santos, o próprio Palmeiras, na década de 60. Mas os Flávios Prados da vida, o pessoal lá da capital, aquela panela, insiste em que o campeonato nosso não vale nada. Deus do céu, é o maior campeonato estadual de todo o nosso país. Eu gosto muito. Bom, Ô César, você vai me permitir aqui? Pois não. Acaba de chegar uma fotografia, vamos ver se dá certo? Vamos ver se dá certo aqui para identificar, vamos ver se nessa câmera ou na outra, vamos ver qual que vai dar certo. Tem uma fotografia aqui para identificação. Vamos ver, peraí, deixa eu passar aqui a mão. No arquivo de pesquisa. Vamos lá, já está pesquisar. Quem é essa peça aqui? Quem é essa peça? É o Tupanzinho, ex-jogador do Corinthians. Ah, é o Tupanzinho? Foto normal, tranquilo. E do lado dele? Sou eu. Não, mas eu não neguei a foto. É uma foto normal. Tá bom. Agora eu tenho duas. Alô, telespectador, corta pra mim. Eu tenho 2 fotos reveladoras. Duas. Uma eu vou postar na quinta na minha coluna da Gazeta de Limeira. Pronto. Você que assina a Gazeta vai ver. E a outra na sexta também na Gazeta. Então me aguardem que quinta e sexta na Gazeta as revelações. Uma do Fernando e a outra do Edmar. A vingança será maligna. Tá vendo? Olha só. Do Fernando e hashtag chupa os dois. Do Fernando eu sei. César, por favor, então. Tá, a pergunta é minha para o João Valim, então. João, o ano passado, vice-campeão da Série A3, com um time sem dinheiro, um time modesto, com as arrecadações sendo bloqueadas, vice-campeão da Copa Paulista. Esse ano, a Inter, nesse momento, ocupa a 4ª colocação da Série A2. Eu lhe pergunto, qual o segredo de tudo isso? O segredo de tudo isso é aquilo que eu sempre falo, trabalho. Aqui é trabalho. Não, tudo bem, claro que a gente sabe que você trabalha, mas que tipo de trabalho? Que tipo de trabalho que você vem fazendo? Muito trabalho,
Eu acho que todo trabalho organizado, né? Todo trabalho organizado, os resultados são positivos. Isso em qualquer segmento, né? Então, a gente procura ser muito organizado naquilo que a gente faz, né? Principalmente comissão técnica, né? Com os jogadores. E o respaldo da diretoria é importante também, você tendo um respaldo para você trabalhar, né? Pelo menos o básico, para você poder desenvolver esse trabalho. E como eu digo, eu sempre disse que do vestiário para dentro, da porta do vestiário para dentro até o campo, está sobre o meu comando. Ali ninguém fala nada. Não interfere. Eles deixam a gente trabalhar. Então eu acho que isso aí é importante. Eles confiaram no meu trabalho, deixaram a gente trabalhar. Juntamente a minha comissão, uma comissão super competente, né? Super competente. Eu acho que é uma comissão, em termos futebolísticos, ela é de excelência. Pode pôr em qualquer clube grande que eles vão se dar bem, porque são super profissionais, compenetrados, comprometidos com o trabalho. Eu acho que tem que ser comprometido com o trabalho, né? Então aí você acaba tirando, né, o melhor da sua equipe, né? É outra coisa, eu procuro trabalhar com o melhor momento do atleta, né? Não pode ser quem for, né? Tá no melhor momento, é ele que vai jogar. Se ele começar a cair, o outro começar a subir, é o outro que vai jogar. Aí todo mundo ganha. E essa filosofia, dentro do grupo, comissão e os 28 atletas que trabalham com a gente hoje, é fundamental. Isso que você falou, quando um atleta está em descendência e um outro atleta da mesma posição está crescendo, podemos comparar o que está acontecendo entre Calixto e Malcom? Teco e Ricardinho também. Teco e Ricardinho também? Pode comparar, porque o momento de cada um, né? Tá no bom momento, quem ganha é todo mundo. O próprio hoje, que nem o Malcom está bem, o Calixto deu uma caída, está voltando, porque acaba ele voltando, acho que também veio uma sequência de quase um ano jogando direto, uma hora vai dar uma caída, isso é normal. E hoje você vê o trabalho dos dois, hoje está nivelado, né? Só que, por exemplo, o Malcom vem numa sequência já, então a gente procura manter. O próprio Nick e o Diego Baiano. O Nick é o titular, era o titular. Não saiu porque caiu, saiu por contusão, né? Se ele recuperasse mais rápido, ele voltaria, porque ele está saindo por contusão, e recuperou, volta à posição dele. E o Diego entrou, deu a sequência, teve alguns lampejos ali, mas, né, se acertou, e o Nick está voltando agora. Então, quer dizer, a sequência do Diego está em alta, eu não posso mexer. Então, o próprio Diego e o próprio Nick, os dois são parceiros, se entende. O próprio Malcom e o Calixto são parceiros, se entende. Ele sabe que o momento do Calixto pode voltar, o momento do Ricardinho pode voltar, o momento do Nick pode voltar. E assim vai fazendo essa rotativa. Um exemplo disso foi o rodízio que eu fiz na Copa Paulista para mostrar isso. Que quem eu colocasse ia dar conta do recado, que o meu grupo é no mesmo nível. Esse rodízio serviu para fazer o Marquinhos voltar a jogar aquele futebol que encantou todos nós na 3? Foi, você vê, o Marquinhos é um exemplo. Foi muito bem na 3, depois deu uma caída brusca, né? Tanto é que o Ricardinho assumiu o lugar dele. E foi, né? E depois o Marquinhos, acho que deu aquela respirada, voltou e hoje está num momento bom também. Você disse, né, que aqui é trabalho, mas antes disso, existe um momento da contratação, né? A contratação do grupo, que obviamente ficou a seu critério. E você está aqui há quase 2 anos já, né? Perto de 2 anos. Perto de 2 anos. Eu não vi um jogador seu dar vexame ou alguma coisa, algum ato de indisciplina. Isso faz parte da sua contratação. Você correria o risco com algum jogador? Posso dar notícia aqui do Coringão ganhando 1-0. Gol do Romero. Nesse momento, 1-0 Corinthians. Perfeito, João. Plantonista agora, arrumou uma outra função aqui no programa. Correria de contratar algum atleta? Algum jogador que seria um grande jogador, mas ele poderia conturbar um pouquinho o grupo. Olha, a não sei que eu não conheça,
né? Mas, por exemplo... Se você conhecer, você não traz. Se eu conhecer, eu não trago. Agora, não, posso trazer. Mas hoje a gente tem muitas informações. Que nem eu falo para os atletas mesmo. Hoje, um treinador, quando vai contratar, ele não liga para... Ele liga para o treinador que já trabalhou com ele. Então, como é que ele é? Primeiro é extracampo, disciplina, taticamente, se ele obedece. Depois vai ver se ele é bom de bola. O último, você vai ver, é bom de bola. Então, tudo isso aí faz parte hoje de uma doutrina, né? Que a gente quer dizer, uma doutrina de jogadores comprometidos com o trabalho, com o grupo, com o sistema de jogo, né? Com o próprio campeonato. Você tem jogador de Série A2, tem jogador de Série A3, tem jogador de Série A3 que não joga Série A2, joga Série A1, que eu já vi. Quando não conseguiu jogar na Série A2, joga na Série A1, titular, e vice-versa. Então a gente tem que saber que ele serve para a Série A2. Ô, doutor, ele não João, serve. Rapidinho, só uma questão que você comentou sobre o vestiário, que eles não interferem, né? Essa palavra. A gente sabe que no começo do projeto era o Celso Potec que estava à frente da Inter e vocês tinham um relacionamento de amizade e troca de figurinhas, né? Além do presidente Paulo, que é o presidente, é o mandatário do time, quem completa mais esse eles? Fica próximo de você ali? Hoje nós temos o André Guilherme, que é o diretor de futebol. Tá? Ele é o vice-presidente no papel, mas a função dele é diretor de futebol. Por quê? Ele está começando nessa função, é o que ele quer, inclusive está fazendo uns cursos de gestão, de gestor de futebol, né? E ele pretende trabalhar como diretor, gerente de futebol. Ele quer trabalhar na área. Então, como ele estava mais próximo da diretoria, e era o cara que, dentro do futebol, é o que estava mais ali envolvido, aí colocaram ele como diretor de futebol. Então, vem fazendo um bom trabalho. Vem. Ele é um menino, né, é um menino novo, né, que está querendo. Eu acho que a pessoa tem que querer. Não adianta eu pôr alguém lá que é só para ser diretor, só para ter nome. Não, eu acho que primeiro tem que querer para depois dar o nome. E ele é esse caso, é o moleque que está querendo, procura, às vezes, perguntar para a gente, né, que tem mais experiência, né, se está certo alguma coisa, se está certo, se está errado. A gente procura orientá-lo e, ao mesmo tempo, ele está fazendo cursos, tendo muito contatos, procurando contatos de outro. Ele está interessado e está fazendo o que foi determinado para ele até o momento. Ele fez e fez bem feito. Muito bem, vamos acompanhar então. Daqui a pouco tem mais um giro de perguntas aqui, o técnico, o professor João Valim. Mas vamos então à estreia da Internacional na Copa do Brasil, jogo cercado de muita expectativa, e a Inter acabou carimbando o seu passaporte e joga agora, tema da nossa enquete, contra a Ponte Preta, pela segunda rodada da Copa do Brasil. Mas vamos ver como a Internacional chegou até essa condição, jogo duríssimo que aconteceu aqui no Limeirão. Vamos aos melhores momentos. Uma classificação suada, um sofrimento absurdo, mas valeu muito a pena. 3.600 torcedores compareceram ao Limeirão no último dia 6 para a primeira partida da Inter na Copa do Brasil. O adversário foi o perigoso Rio Branco do Acre, que disputava sua 21ª edição. A Inter enfrentou um adversário muito bem distribuído em campo e que deu um enorme trabalho. Um dos melhores times que jogou no Limeirão na era João Valim. O treinador decidiu repetir a formação da derrota sofrida em Piracicaba para o 15 e deu certo. O Leão começa melhor, em cima do time acreano e procurando abrir logo o placar. Aos 11 minutos, na falta cobrada por Adriano Chuba, Matheus perde boa chance para os visitantes. Moisés aparece na área, porém finaliza fraco. Foi então que Igor tabela com Dolém e acaba derrubado na área por Marquinhos. Pênalti marcado pelo carioca Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Matheus Oliveira cobra mal, desperdiçando a oportunidade de abrir o placar. Foi o segundo pênalti seguido contra a Inter que não entra. Aos 19 minutos,
Outro susto nos torcedores alvinegros. Passe perfeito de Adriano Chuba para Matheus. O baixinho manda cruzado e Rafael Pinha espalma. O goleiro Vanderlei não fica atrás e faz excelente defesa no chute forte de Moisés. Até que aos 40 minutos, Éder Paulista faz um lançamento primoroso para Vinícius Pedalada. O lateral cruza de primeira para Tom, que não perdoa. Inter 1-0. Foi o 21º gol do Barba Assassina em 54 jogos pela veterana. A Inter vai aplaudida para os vestiários. O segundo tempo é nervoso. O Leão tenta ampliar com chutes de fora da área. Primeiro com Vinícius Pedalada. Em seguida com Zé Matheus. E por último com Tom. Veja só esse recuo de Balardim. Quase mata o torcedor do coração. Só que dos 15 aos 52 minutos, o Rio Branco manda no jogo. As alterações de Christian de Oliveira surtem efeito. Vendo o sufoco, João Valim trata de reforçar a marcação, com Ricardinho no lugar de Moisés. A Inter abdica do ataque e passa a assistir às investidas do time acreano. E o relógio não corria. Nas arquibancadas, muita tensão. Foi um tremendo sofrimento. O Rio Branco tentava o empate de todas as formas, principalmente com chuveirinhos para a área. Aos 37 minutos, a melhor chance de gol do Estrelão. O apito final, aos 52 minutos, foi muito comemorado pelos leoninos. Que sufoco! Na próxima fase, o Leão enfrentará a Ponte Preta, que eliminou o Nacional na Arena Amazônia com um empate sem gols. O duelo será no estádio Moisés Lucarelli. Muito importante, né? A gente vem trabalhando já está quase 2 anos juntos, o grupo é muito focado e a gente batalhou por essa vaga, ou na Série D, veio na Copa do Brasil, a gente está muito feliz e graças a Deus conseguimos passar e eu pude fazer o gol, estou muito feliz também. Todo o elenco está de parabéns e para mim também individualmente eu estou muito feliz. A hora que entra dentro das 4 linhas se iguala tudo, a gente também tem muita vontade, dedicação e creio que vai ser um bom jogo lá. E vamos para cima agora da Ponte. Aí o Tom, o Barba Assassino. O Tom já fez algum gol de barba, Edmar, ou não? Ainda não. Ainda não. Só de cabeça, pé. Deve ter resvalado na barba dele, ter entrado, né? Ele é já é o 17º artilheiro da Inter na história e vem a cada jogo marcando, né? O Tom é assim, ele não aparece tanto pro jogo, mas pode ver, quando tem gol, é gol dele. João, antes da gente falar um pouquinho mais sobre tantas outras coisas, eu queria falar um pouquinho sobre esse jogo da Ponte Preta. Muitos treinadores acabam usando o que é divulgado pela mídia ao longo do dia, da semana e tal, para motivar os jogadores e tal. E esse jogo, eu particularmente estou percebendo que há uma certa indiferença da equipe campineira. É evidente que são situações, né? A Ponte foi rebaixada da principal divisão do futebol brasileiro ano passado, mas tem uma boa estrutura, né, Edmar? Mantém há muito tempo uma boa estrutura, tanto que o Guarani tem perseguido a Ponte já há muito tempo e não tem alcançado essa condição. Num duelo como esse, o que está para usar na cabeça do jogador? É mais um jogo? É um jogo diferente? É um jogo onde a gente pode comparar a Golias? E quem mais, João Valdir? Davi Golias. Davi Golias, isso mesmo. Qual vai ser a sua conversa? É claro, aquilo que você pode falar. Então, a gente sabe que hoje, por a Ponte estar na Série B do Brasileiro, estava na Série A, sim, agora está na Série B, está na Série A1 do Campeonato Paulista, nós, né, na Série A2 e disputando a Copa do Brasil. Eles jogando em casa, né, a obrigação da vitória é deles. Isso é a conversa que acho que eles vão ter lá entre eles, né? E a gente sabe disso. Só que a gente está se preparando, que nem hoje, na primeiro contato que eu tive com os atletas,
na reapresentação, falei, desliga a Série A2, vamos ligar a Copa do Brasil. Né? Que agora vamos pensar na Ponte Preta, vamos pensar nesse jogo, vamos se preparar para esse jogo. Então, estamos se preparando para esse jogo. Agora, a intenção nossa, é claro, é ir lá buscar essa vitória para passar de fase, né? Que é tipo mata-mata, né? Então, é um jogo só. Se empatar, vai para os pênaltis. Treinamos pênaltis também hoje, né? Vai que precisa. Então, estamos se preparando para jogar contra a Ponte Preta. E, se possível, trazer essa vitória de lá e passar de fase. Essa é essa competição, né? Que é a Copa do Brasil, que é esse sistema que a gente tem que usar para trabalhar o dia a dia. Tá, Essa colocação que você está fazendo, Beto, você sentiu algum menosprezo por parte dos campineiros? Não, eu tenho notado. Notado assim, meio que a distância e tal. Não, mas a Inter não está vivendo um bom momento, a Inter está sumida, os títulos foi de 86. Pô, a Inter quase ganhou um título ano passado, quase dois títulos ano passado, né? Dois vice-campeonatos, né? Eu tô achando que eles não estão dando muita importância para esse jogo. É bom, né? Talvez até por pensar, é a Inter de Limeira, tal, que vem de uma Série A3, agora na Série A2, né? Pode ser isso, pode ser isso. Ô, doutor, do time que terminou o Campeonato Brasileiro, analisando a escalação provável da Ponte Preta contra a Internacional, só 2 jogadores que participaram da Ponte no ano passado, Luan Pérez, zagueiro. Aliás, o João Valim sabe que tem que tomar muito cuidado com o jogo aéreo da Ponte Preta, porque são 2 zagueiros de 1,90 m. Então, todo levantamento para a área é perigosíssimo. Torcer para o Thiago Real não jogar, porque está com estiramento. Ele veio do Curitiba, jogador que passou pelo Palmeiras, bom meio-campista. E o outro é o Jefferson, que é lateral direito de origem, mas como o Emerson, que foi revelado aqui no Limeira Futebol Clube, é titular da Ponte, está bem, o técnico Eduardo Batista colocou o Jefferson de volante, para jogar ao lado do Marcial, que era do Corinthians, e do João Vitor. O João Vitor também estava na Ponte, então são 3 jogadores. O João Vitor passou pelo Palmeiras, passou pelo Criciúma. E o Silvinho que voltou, que foi ídolo da Ponte Preta, um ponta rápido, mais o Felipe Cardoso, que é um moleque de 19 anos, que precisa muita atenção por parte do João Valim. Eles têm também, lá viu o João Valim, um Vinícius Pedalada. Que é o Ourinho. Só que do lado esquerdo, que é o Ourinho. Que ontem pertence ao Santos. Ontem, contra o Palmeiras, jogou muito. Passava toda hora, campo pesado, campo encharcado. Ele passava a todo instante, a todo momento. Eu acho que você tem que tomar cuidado com esse lateral esquerdo, Ourinho, da Ponte Preta. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, Roberto, que você participa de tantas entidades, entre elas o CONSEG, você entende muito da área de segurança, né? Você é um expert. Meu Deus do céu. Olha, nós não temos 3 meses. 3 meses para chutar muito. Nós não temos 3 meses daquelas cenas que aconteceram no Moisés Lucarelli, da eliminação, do rebaixamento da Ponte do Campeonato Brasileiro. Agora, o Edmar me informa que a torcida comparecerá livremente no campo. Agora, Ontem vocês já imaginem... tinha torcida no campo. Sim, mas espera aí. Quer dizer, então houve aquilo ali, aí a Ponte, por exemplo, que perca a sequência da Copa do Brasil, que não deixa de ser uma competição, aliás, do ponto de vista financeiro, a mais cobiçada talvez esse ano, perde a classificação no Moisés Lucarelli. Qual é a chance para novas cenas de violência lá em Campinas, Roberto? Em primeiro lugar, o João e a equipe têm que montar um esquema de segurança violento para poder sair de lá, né? Essa tal da impunidade, nós estamos falando deles. Mas é cesta básica, cesta básica. Quando aconteceu aquilo com a Ponte Preta, é só aquele furor aí, uma coisa de Bavi lá, que aconteceu. Daqui um mês é cesta básica. Não, e hoje, troca por cesta básica e assim vai. Hoje, Roberto, 12 torcedores procuraram um advogado e a Ponte Preta conseguiu derrubar essa liminar. Agora podem torcedores de outras equipes comparecerem nos jogos da Ponte no Moisés Lucarelli, com exceção do jogo de quarta-feira contra a Inter. Então, o Renan Lima sabe disso, é em terror. A Inter não pode ter torcedores quarta-feira, porque esta liminar começará a valer a partir de 72 horas. Então não dá tempo para o jogo Internacional e Ponte lá no Moisés Lucarelli. Então a Ponte, que foi punida não podendo ter torcedores de fora, e esse prejuízo seria na casa de R$300 mil, então agora a Ponte Preta aprontou tudo o que aprontou contra o Vitória, e como se nada tivesse acontecido. Que coisa absurda, absurda. E depois fala que o futebol está indo para um caminho irreversível,
Exatamente por causa dos dirigentes, né? Exatamente por causa disso. Não, mas não foi uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, né, Roberto? Derrubaram alambrado. Derrubaram alambrado. Entraram no campo. Tem imagens. Tem imagens, de quem derrubou sim. o alambrado. E quem derrubou o alambrado vai estar lá no jogo de Vai novo. estar no jogo também. Simples. Ah, meu Deus. Tá bom. Tomara que derrube de novo, aconteça tudo de novo, né? Tá bom. Seria a vitória da Inter. Muito bem. Já vimos então a Internacional pela Copa do Brasil e agora vamos ao jogo que a Internacional recebeu o Nacional aqui no Limeirão com vitória também. Vamos aos melhores momentos. A Internacional conquistou mais uma vitória em casa no Campeonato Paulista da Série A2 e foi dramática contra o Nacional. Há 258 dias, o time da capital venceu a Inter na final da Série A3. O adversário estava entalado na garganta dos leoninos. A Inter começa de forma fulminante. No cruzamento de Zé Matheus, Tom cabeceia forte e o goleiro Felipe Lacerda defende milagrosamente. Até que aos 6 minutos, Tom serve Malcom. O lateral cruza para a área. A bola desvia no zagueiro do Nacional e Éder Paulista marca no carrinho. 1-0. Dava-se a impressão de que a Inter golearia. Vinícius Pedalada cruza para Tom. E novamente o goleiro do Nassa faz uma defesa espetacular. Outra vez Tom no jogo aéreo. Como o segundo gol não vinha, o Nacional cresce de produção e passa a criar boas oportunidades. Naldinho cruza para Douglas Dias e o lateral manda na rede pelo lado de fora. Aos 28 minutos, após a sobra de um escanteio, o zagueiro Jefferson ajeita e Luiz Henrique manda por cima. De tanto insistir, o time da capital chega ao empate. Na falha feia de Diego Baiano na área, Naldinho aproveita e finaliza no canto. 1-1. Tava pedindo pra tomar o gol. O goleiro Rafael Pim, com uma torção no tornozelo, não volta para o segundo tempo e Moisés assume o gol. O Nacional era rápido nos contra-ataques e melhora com a entrada de Paraná. Aos 5 minutos, Tom toca para Marquinhos, que experimenta de longe. Já na cobrança de escanteio de Vinícius Pedalada, Tom também desvia para fora. Aos 22, um susto na torcida leonina. Naldinho aproveita uma sobra na área e manda forte, por cima. Foi por pouco. João Valim mexe na Inter e coloca Medina e Ricardinho nos lugares de Zé Matheus e Moisés. Até que aos 46 minutos, em uma jogada bem trabalhada no ataque, Ricardinho vê a passagem de Vinícius Pedalada e faz o passe. O lateral cruza na medida para o gol de cabeça de Éder Paulista. 2-1. Foi o 8º gol do herói do acesso em 18 jogos pela Inter. E foi só. Foi a 4ª vitória seguida da Inter este ano no Limeirão, a 3ª pela Série A2. Quem é que perguntou pro João Valim qual foi o jogo mais difícil dele mesmo? Você que perguntou? Eu perguntei. Tô vendo um monte aqui por enquanto. Não é fácil, né, professor? Não é fácil. Nós vamos ao intervalinho, lembrando a pergunta de hoje. Mas esse aí foi também, né? Foi. Que sufoco. Todos eles são difíceis. Não tem jeito, não tem jeito. Mas é só time bom. Não dá para escolher. Vamos ao intervalinho, daqui a pouco tem mais Segunda Esportiva. Lembrando a enquete de hoje. Quem é que prossegue na Copa do Brasil? Ponte Preta ou Internacional? Internacional, Ponte Preta. Volto já já.
Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Em pouco tempo, a atual administração realiza ações que melhoram a qualidade de vida da população. Por toda a cidade já se pode ver impostos bem aplicados e para continuar com o trabalho, todos precisam manter em dia seus pagamentos. Ficou mais fácil pagar os débitos da dívida ativa. Agora eles podem ser parcelados em até 120 vezes e a parcela mínima baixou para R$50. Negocie já os seus débitos. Ligue 3513-9132. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira, tradição e confiança que você conhece. Muito bem, voltamos para o segundo tempo aqui da nossa segunda esportiva. Deixa eu já passar alguns recados aqui. O Barbosa, do Parque Poli, está mandando um abraço para todos do programa. Obrigado, Barbosa. A Viva em Terror, comando feminino. A Raquel Oliveira, lá da Vila Paulista, também mandando seu recado. O Ariovaldo Meneguim, lá do Adélia Cavic. A Grota mandando um grande abraço para o César e para o Roberto Martins também, tá bom? Obrigado. Grande abraço. Deixa eu dar um recadinho aqui muito importante. Agora, o recado é para você e sua família. Vamos falar sobre cuidados com a dengue, a zika e a chikungunya. Nessa época do ano é crucial que fiquemos atentos. Eliminar os criadores da dengue é a maneira mais eficaz de combater o mosquito. Faça então a sua parte. Sabe aquele pratinho do vaso da planta? Coloque areia nele. As garrafas, vasilhames e pneus que ficam no quintal, guarde em lugar seco. A calha é importante mantê-la sempre sem folhas e não se esqueça da caixa d'água. Verifique se está bem tampada. Ah, sim, tem também os ralos. Coloque uma colher de água sanitária. É na água parada que o mosquito se prolifera.
Pessoal, esse checklist não leva mais do que 10 minutinhos, uma vez por semana apenas. Dessa maneira, você e sua família estarão mais protegidos. Não descuide, as ações contra a dengue devem ser constantes. Faça, então, a sua parte. Esse é um recado da Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Bom, daqui a pouco tem o... Aliás, vamos ver já os gols do jogo contra a Penapolense. A Internacional, bom, pela transmissão, jogou muito bem, né? Começou muito bem, né, Edmar? Foi, era para a Inter. Se tivesse mais 5 minutos, doutor, eu tenho quase certeza que a Inter voltaria com a virada de lá. Porque a Inter foi muito melhor que o Penapolense. Então vamos acompanhar aí os gols, Edmar. Você vai comandando aí os gols desse empate, tem matéria, né? Pode. Ah, tem matéria? Então vamos ver. Penapolense e Internacional empataram por 2-2 em Penápolis. O primeiro gol do jogo é do time da casa. Aos 32 minutos, Branquinho levanta da direita e Matheus escora de cabeça, vencendo o goleiro Moisés. O gol de empate da Inter surge aos 40 minutos. Na arrancada de Vinícius pedalada pela direita, o lateral cruza na medida para o mergulho de Moisés. Foi o 9º gol do meia em 32 jogos pelo Leão. O time de Penápolis volta a comandar o placar. Copete lança Branquinho. A defesa da Inter para pedindo impedimento. O meia bate de chapa, fazendo 2-1 para o Penapolense. O empate da Inter surge aos 40 minutos. Tom, o Barba assassina, tabela com Ricardinho e bate cruzado. O desvio na defesa engana o goleiro Veloso. Placar final de 2-2. Foi o 22º gol de Tom com a camisa da Inter. Nós precisamos correr. Olha, o programa está quase terminando, gente. É isso que está acontecendo. Nós vamos falar do sócio-torcedor. Mas eu tenho uma pergunta. Chegou a melhor pizza de Limeira. Essa... a cara de desprezo dele. A cara de desprezo. Essa é a melhor pizza... O João Mourinho come a outra, cara. Não, pode comer lá. Cuidado, hein? Cuidado, pode ter algum problema. Daqui a pouco você... Olha lá, tá com problema na garganta. Daqui, Fernando. Não, daqui, Fernando. Daqui, papai, daqui, sem problema nenhum. Essa aqui eu faço questão de comentar, porque essa é a melhor dessa. Essa aqui, ó, João Mourinho, dá uma olhada. João Mourinho, dá uma olhada. Não, olha o peso, pega aqui. Olha que beleza, você tá vendo? Bem servido. João Mourinho, vou te contar. Olha que coisa linda. Coisa linda mesmo. Mas não é bonita? Muito linda. Olha lá, Zé, tá vendo? Até o João Mourinho. O João Mourinho falou que é maravilhosa. Ele já cochichou aqui, jamais volto na outra lá. Essa aqui que é a boa. Estou falando, João, de 3442? 3993. 3442-3993 é a pizza do Cometa, a melhor pizza de Limeira, aprovada pelo técnico da Internacional. Campeão de tudo, esse homem aqui ganhou tudo, né? Então, ele entende do que é bom, do que é melhor, ele que confere lista de jogador, quem vai contratar, quem não vai contratar, então ele é uma pessoa experimentada. Quem joga, quem não joga. Quem joga, quem não joga, quem come, quem não come, tá certo. Cometa Pizzaria também tem, você pode ir até lá, Rua Duque de Caxias, 792, aqui no centro de Limeira. Essa é a maior, não confunda, melhores ingredientes, qualidade de quem faz, conhecimento, técnica aperfeiçoada, tudo isso conta quando você vai montar uma pizza. E só o Zé, de Cometa Pizzaria, tem todas essas qualidades e muito mais para você. Certo, César? Certo. Cometa Pizzaria. É isso aí. Não tem outra coisa. Se você chegar lá e falar, me dá uma pizza, queria uma bola de basquete. Não, vai embora daqui, pode ir embora. Vai embora mesmo, porque lá é mano, cara. Lá é pizza de qualidade. É pizza da família, entendeu? Tá certo? Então tá aqui. Perdi meu lugar para sentar, porque não tem hoje bancada aqui. Agora eu dancei definitivamente. Vamos para os abraços, gente? Vamos para os abraços. César, fala um pouquinho antes do sócio-torcedor da Inter. Pois não, Beto. São 3 planos, né, que você que queira associar ao plano sócio-torcedor da Inter tem pela frente. O que você paga R$ 29,90 por mês, assiste os jogos da Inter da arquibancada do Limeirão sem pagar ingresso. O outro plano, R$ 49,90 por mês, você assiste os jogos da Inter das cadeiras cativas do Limeirão, também sem pagar o ingresso. E o sócio embaixador, aquele que custa R$ 79,90 por mês, que você assiste a Inter de qualquer setor do Limeirão. E mais, na hora que você fizer a adesão do sócio embaixador, você ganha na hora uma linda camisa da Associação Atlética Internacional. Portanto, acesse sócioembaixador.com.br, sócioembaixador.com.br.
e se torne mais um sócio torcedor da Associação Atlética Internacional. Muito bem, não perca daqui a pouquinho os melhores momentos também de Inter e Oeste. César, vamos aos seus abraços. Vamos, eu tenho aqui para o Pitanga. O Pitanga ia fazer uma cirurgia hoje, mas ela foi adiada. Pitanga, tenha fé que tudo vai dar certo, passei por isso, deu tudo certo e com você também vai dar tudo certo, pode ter certeza. Um grande abraço também ao Cidinho Maese, né, que é um dos mais categorizados sonoplastas. Aliás, foi aqui no Sistema Jornal de Rádio por muito tempo. Hoje trabalha na Rádio Mix. Cidinho me presenteou semana passada um presente maravilhoso. Então, Cidinho Maese, muito obrigado pela sua lembrança. E também um abraço ao André. Ele mora no Jardim Lagoa Nova, torce para a Inter e não perde um segundo esportivo. Muito bem. Denis? Doutor, um abraço para Maria, que é a esposa do Zé, da pizzaria, completando mais um ano de vida hoje. O Fernandão mandou um recado aqui, a gente agradece a eles pela singela homenagem de sempre aqui, né? Um abraço para o Douglas. O Douglas é operador de máquinas lá da terraplenagem do Toninho Bacochina. Também assiste o nosso programa todo dia. A Kátia, o Enzo e a Regina também acompanhando. Um abraço especial para Dona Amélia Ferreira, que está lá na sua residência, lá em Cordeirópolis, nos acompanhando. Mandar um abraço para o senhor, doutor. Muito obrigado. E obrigado pela audiência também lá em Cordeirópolis. Muito bem, beleza. João Valdir. Olha, um cara que não perde um programa nosso e não perde um jogo da Inter é o Tainha. Tá ligado com a gente lá na sua chácara toda segunda-feira. Um abraço, Tainha. Também conosco está o Toninho Oliveira, lá do Lagoa Nova. Me parou na rua, falou: João, me dê a louca, eu tô lá ligado. Um abraço então, Toninho. E também um alô especial para o Jamil e para o Totó Bressan. Totó que está hoje dirigindo não, está trabalhando lá no Rio Branco. Já deixou o time. Já saiu fora? Já. Poxa vida, o que aconteceu? Não deu certo. Não deu certo. Mas diz que o presidente lá quebrou o muro, a marretada, né? Tá bom. Derrubou o muro lá. Derby lá quarta-feira, Barbarense e Rio Branco, hein? Tá bom. Beleza, João. Roberto? O meu abraço, Beto, vai pro Bosquinho, que não perde um programa nosso e fica lá no Zap anunciando. Falou que você está sendo imparcial, que você só falou o gol do Corinthians. Não, empatou agora há pouco. Empatou agora há pouco. Não quis interromper. Quem empatou? O adversário. Red Bull. Bate asas. Aquele. Tá querendo saber o nome do jogador. Aquele asas. Um grande abraço pro Beto do Goods, que eu encontrei hoje ele de manhã também, lá um grande abraço, que não perde um programa nosso. E o Wilson Oliveira também, que não perde um programa nosso, tá lá no Zap mandando aqui o resultado do jogo. Um grande abraço aí pro Wilson. Vamos lá então, um abraço pro Evandro Gomes, que está acompanhando o programa. Obrigado pelos elogios, viu, Evandro? Um abração pro Cazu, tá lá em Passo Fundo, nos acompanhando pela internet. Um abração, viu, Cazu? Um abraço pro Marlon, também, que está fazendo aniversário, irmão do Everton Mãozinha, filho do Barão. Grande abraço ao Marlon, excepcional lateral do nosso campeonato amador. Um abraço para o Renan Lima, presidente da Interror, convocando os torcedores, já que não podem comparecer no Moisés Lucarelli, que compareçam ao Bar da Grade. Vai ter uma grande festa, batucada, cervejada, fogos Nielsen, vai ter tudo do bom e do melhor lá no Bar da Grade. Um abraço, viu, Renan? Boa sorte. E também para os amigos da Relojoaria do Pardal, né? O Fabrício, o Haroldo e a todos os funcionários que trabalham lá. Muito obrigado pela gentileza de sempre, por nos acompanhar. E o fã número 0 do João Valim, que é o Anderson Roberto Zanini, torcedor da Inter. Toda hora que eu ponho alguma postagem do João Valim, ele coloca Leão do meu coração. Um abraço ao Anderson, o rei do vinho, o homem do Roverquiar, usinagem e ferramentagem. Ferramentaria. Falando para Limeira, para toda a região e também para esse Paraná, que eu gosto demais. João Valim, seus abraços. Falando do Paraná, eu quero mandar um abraço para meus amigos de Carlópolis, né, da minha cidade, que vários deles estão sabendo do programa, estão acompanhando. A minha família, né, que está acompanhando lá também. Quero mandar um beijão a todos. Para mim, principalmente para minha neta, que está com meu filho hoje, assistindo meu avô, né, nesse programa. Então, um beijão para Luá. E para os torcedores da Inter, né, que acompanham a gente agora, principalmente nesse jogo contra a Ponte Preta. E, como o César falou, sejam sócio torcedor, porque eu acho que o dinheiro que entra como sócio torcedor não é bloqueado. A justiça não consegue bloquear. Sim. Então, e eles conseguem, com o valor do sócio torcedor, assistir mais jogos com o valor do sócio torcedor do que ir ao estádio, pagar ingresso
e o dinheiro não fica para Inter. O dinheiro vai para a justiça lá e acaba sendo bloqueado. Você perguntou quem fez o gol, foi contra, viu, Beto? Foi contra? Capixaba acabou fazendo o gol. Tá certo. Contra um. Falha de quem? Do goleiro. Do Henrique, né? Tá falando do Paraná, eu me lembrei agora de Mamboré. Mamboré. Fica perto aquela região sua, não? Fica mais para cima lá. Mamboré Mais ou pra cima. Manduri? Carlópolis é aqui divisa São Paulo, Paraná. Já logo na divisa. Aqui embaixo, depois de Avaré, São Paulo, logo já tem o Rio. A interminável Avaré, como demora para chegar a Avaré? Meu Deus do céu, passou Avaré, Carlópolis. Você chega em todo lugar mesmo. Menos Avaré. Chegou para Avaré, você já está em Carlópolis, é rapidinho. Beleza. Então tá bom. Vamos então às imagens dessa vitória sofrida, segundo o João Valim, o jogo mais difícil da Inter até agora. A Internacional está de volta ao G4 da Série A2. O Leão venceu o Oeste na sexta-feira no Limeirão. E os resultados da rodada foram excelentes. O jogo, transmitido ao vivo pelo Sport TV, tirou boa parte do público. E apenas 1.400 torcedores estiveram no Major Levi. Quem compareceu pôde ver um dos gols mais bonitos do estádio. Era um confronto direto, o chamado duelo dos 6 pontos. O Oeste, até então em terceiro lugar, vinha de 2 derrotas seguidas em casa. A Inter, por sua vez, vinha de 4 vitórias seguidas em casa só neste ano e contava com o retorno do goleiro Rafael Pim. O primeiro tempo foi de estudos. Ninguém queria se arriscar. A primeira chance da Inter vem nesse chute de teco. Zé Matheus escapa da marcação, mas cruza forte demais. Rafael Pim, nesta saída, mostra que está 100% recuperado da lesão. A única boa oportunidade surge aos 23 minutos, quando Moisés cruza e Éder Paulista disputa com o zagueiro. O desvio fraco facilita a defesa de Wendel. Na cobrança de falta de Rafael Luz, Tom cabeceia para trás e assusta os leoninos. As emoções estavam reservadas para o segundo tempo. O Oeste volta com os rápidos Marion e Leonardo. Rafael Luz avança pela esquerda e manda esse chute cruzado na rede pelo lado de fora. A resposta leonina vem com Teco, que dispara esse tubaço para a defesa difícil de Wendel. Na sequência, Éder Paulista manda por cima. Até que aos 22 minutos, um golaço no Limeirão. O zagueiro Diego Baiano recebe de Balardim e dispara esse potente chute no ângulo de Wendel. 1-0. Foi seu segundo gol em 14 jogos pelo Leão. O Oeste cresce no jogo e Rafael Pim segura o chute de Marion. Outra vez Marion, ex-atacante do Atlético Mineiro. A entrada de Pedrinho melhora o time de Itápolis. O reserva tem boa oportunidade. Medina entra na Inter e já arrisca. João Valim decide retrancar de vez a sua equipe, com as entradas de Ricardinho e Luiz Roberto. Ou seja, a Inter termina o jogo com 4 volantes. Os minutos finais são dramáticos, com o Oeste em cima da Inter, em busca do empate. Mas ficou nisso. Vitória leonina por 1-0. Em casa, agora são 17 jogos de invencibilidade, com 11 vitórias e 6 empates. Foi também a 9ª partida da equipe leonina em 30 dias, ou seja, uma média de um jogo a cada 3,33 dias. A gente era sabedor da equipe que ia enfrentar, é uma equipe muito qualificada, estudaram muito a gente e a gente também fizemos o nosso dever de casa, trabalhamos muito bem a semana e saímos daqui com os 3 pontos. Você tem aproveitado bem as chances aí, né? Ganhou a posição titular e não saiu mais do time. Tem que agradecer ao professor João Valim e a todo o grupo nosso que é muito bom, um grupo muito competitivo. Entrei e estou conseguindo manter um rendimento muito alto lá e também estou conseguindo manter minha posição ali. Espero continuar, ficar tranquilo, focado, que tem muita coisa pela frente ainda. Você estava pertinho do Diego ali na hora da bomba que ele soltou ali. Que golaço, né? Nossa, foi feliz demais.
Tem que parabenizar muito ele, estava merecendo muito esse gol pela a dedicação que ele tem durante os treinos. Um moleque muito esforçado, dedicado, mereceu muito e que golaço. Um jogo muito difícil, onde a equipe do Oeste, bem inteligente, vieram para tentar empatar com a gente, mas graças a Deus eu consegui fazer aquele gol para ajudar a nossa equipe. Quem acompanha você nos treinamentos e também nos jogos sabe que você tem um chute muito forte de canhota, mas esse de hoje foi na veia e no ângulo. Sim, eu venho ali trabalhando com meus companheiros, sempre que posso, que agora está vindo jogo, sequência de jogo, mas sempre venho trabalhando para poder aprimorar, ajudar a minha equipe. A Inter de volta ao G4 da Série A2, mas agora pensamento total na Copa do Brasil. Mais um jogo complicado, quarta-feira contra a Ponte Preta em Campinas. Sim, a gente vamos lá com os pés no chão para buscar a vitória contra a grande equipe da Ponte. Foi se adaptando. Muito bem, lembrando, a Inter volta a campo nessa quarta-feira, enfrentando a Ponte Preta lá em Campinas. Já tem o resultado da enquete. Hoje, infelizmente, tivemos apenas 2 telefones funcionando, 2 ramais funcionando, um probleminha técnico, mas mesmo assim tivemos aqui a participação dos telespectadores e das telespectadoras. A Ponte Preta teve 35 para 197 da Inter, a Inter que passa para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos lá, Roberto, então, sorteio de hoje. 8 camisetas, Edmar, tá bom? Vamos lá. 8 camisetas da Copa Gazeta aqui no nosso programa de hoje. Oferecimento Caçula Esportes. Oferecimento Caçula Esportes, do nosso querido... Leandro e do seu Adilson. Leandro, pai do Nicolas. Muito bem. A primeira camiseta vai para Ismael Bueno dos Santos, do Santina 2. A segunda vai para Renan Silva, lá do Parque Polo Expansão 2. Terceira vai para Gabriel Nogueira, lá da Vila Glória. O Alexandre Avelar Arantes, lá do Regina Bastelli. Não é meu filho não, entende? Tá não é meu filho não. O Pietro Nussi, lá do Jardim Ouro Verde, também ganhou uma camiseta. A outra vai para Francisco Castelar, lá da Cidade Jardim. A outra camiseta, deixa eu só ver aqui se deu, Roberto, vai para Otávio meu Deus do céu, Rivadene Medeiros, é isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A última, Roberto, por favor. Deixa eu já te ajudar aqui. Muito obrigado, meu xará. A última vai para Oscar Goes to. Vamos ver aqui. João Vitor de Souza, lá do Santo André. Jardim Santo André, onde mora o nosso querido... Antonino Alcântara Teixeira Martins. Vírgula, o homem... Dos 2 amores. Muito bem, muito bem. Tá firmemente. Que está preocupado, né? Está preocupado. Vocês estão me escondendo as coisas, Então tá muito bom. Finalzinho do programa, olha, tinha tanta coisa para perguntar para o João Valim. Eu, por exemplo... Não, eu tenho uma última pergunta. Como é que você absorveu as críticas que foram levantadas logo no começo da competição em relação ao sistema defensivo da Inter? Elas foram injustas, foram justas, você está trabalhando mais esse ponto, porque a Inter, na temporada passada, proporcionalmente levava menos gols do que está levando agora. Mas agora, no jogo contra o Oeste, ficou claro que o sistema já está encaixando melhor. Vai precisar fazer essa pergunta, viu? Não, você foi bem. No começo da competição, nós começamos a tomar alguns gols, tipo jogadores que faziam facão, que a gente fala, né, no linguajar, fazia o facão atrás dos zagueiros. Eles recebiam e estávamos tomando esse tipo de gol. Corrigimos, né? Tomamos 1, 2, 3, como você falou, vários gols no começo da competição. Corrigimos, né, essa deficiência da defesa e conseguimos neutralizar. Contra o Oeste mesmo, teve uns 2 que nós conseguimos neutralizar. E com isso, era um defeito nosso que... No primeiro tempo, principalmente, né? Foi. E com isso a gente não tomou gol. Né? Não tomamos gol. E conseguimos fazer o gol que precisava e sair com a vitória. Então, o sistema defensivo é um sistema complicado. Não é fácil de trabalhar. Haja visto, como o Roberto estava conversando, hoje o futebol brasileiro está difícil... Você arrumar 2 zagueiros que se entrosem, que né, é difícil de tomar gol. E né? Você não tomou gol nos 2 principais jogos, né? Rio Branco e Oeste. Foi nos 2 principais jogos. E 2 times, né, como eu já disse, tivemos que estudar bem
né? Tanto a equipe deles estudou bem a gente, como a gente estudou eles. Por isso que eu falei que foi o jogo mais difícil. Mas eu digo isso porque esse é o problema do Carilho atualmente, que está no Corinthians vivendo um péssimo momento. Professor, boa sorte quarta-feira e na sequência do campeonato da Série A2. Tomara corra tudo dentro da sua avaliação, dentro do seu planejamento e que a Inter consiga se manter ali na ponta de cima da tabela. Essa é a nossa torcida, o nosso desejo. Obrigado, Beto. Obrigado a todos vocês. Né? E obrigado também a essa torcida que, desde que eu cheguei aqui, no primeiro dia até hoje, sempre apoiou, sempre jogou junto, né? Que continue assim, e a gente vai buscar o que a gente puder levar, onde a gente puder levar a Inter no mais alto patamar do futebol, tanto paulista quanto nacional, a gente vai trabalhar para isso. Perfeito. Valeu. Valeu, César. Até amanhã no programa de esportes. Só lembrando que quarta-feira o torcedor não vai poder ir ao estádio da Ponte Preta. Opção, nos acompanhe pelos 1020. Perfeito. 1020 da Educadora, né? E amanhã tem programa de esportes normal. Tem. Denis, tchauzinho. Até amanhã nas páginas da Gazeta de Limeira. Um abraço. Entrevista com o Piá, amanhã não perca. Joãozinho. Um abraço a todos, boa semana. Amanhã, a semana que vem eu trago um buchinho, vou dar de presente para você ver que não é sacanagem. Muito obrigado. Tá bom. Vou guardar com carinho. Roberto, até mais. Uma boa noite e uma boa sorte pro João aí, que você quebre mais 2 tabus essa semana. Não aguento mais, eu não aguento mais. Esses tabus, graças a Deus, a gente tá podendo quebrar. Espero que continue assim. Eu dou sorte pra você, professor. Continue Tomara assim. que a pimba quarta-feira do Moisés e o Carelli. E olha, será um pimba histórico. É isso aí. Vamos lá então. A todos uma excelente semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.